a gente começa. Então, pessoal, continuando nossa aula sobre as polias, e como já foi dito na parte anterior sobre essa discussão, em relação aos tipos de polias, nós vamos trabalhar com dois tipos. As polias fixas e as polias móveis. E dentro de um sistema de polias, eu posso ter só polias fixas, eu posso ter só polias móveis, ou eu posso ter polias fixas e polias móveis. Legal? Lembrando que as polias fixas, elas só vão gerar vantagens ergonômicas, né, postural, e as polias móveis e de mudança de direção da força, né, a partir da mudança de direção das cordas que passam pelas polias. E nós temos as polias móveis, que além da vantagem ergonômica, eu vou ter também a vantagem mecânica. Legal? O que são as polias fixas? Não vou escrever aqui, mas está sendo gravado. Volta aí, vocês revejam no vídeo, qualquer coisa na hora que subir. Mas as polias fixas são aquelas polias que não vão movimentar, vão estar fixa durante a movimentação da corda que passa por ela, transportando, né? Movimentando um objeto. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma polia na minha casa e eu quero, por exemplo, fazer o seguinte, estou em obra, vou bater uma laje na minha casa, só que a massa feita da laje, o cimento feito na laje, para a laje, né, ele é feito lá no solo, lá embaixo. E aí eu preciso pegar esse cimento, colocar ele na lata e levar essa lata até a laje, beleza? Eu posso ir pela escada, né? Isso é treta demais, porque a distância percorrida aqui é muito grande para o mesmo deslocamento, que é pegar essa lata da posição inicial e levar até a posição final. A distância percorrida por essa trajetória é muito maior do que eu subir ela verticalmente, né? Numa trajetória aqui retilínea. Outra coisa, eu subir com a lata, eu gasto energia para levar a lata até lá em cima e levar o meu corpo até lá em cima. Então, isso gera um desprendimento energético muito grande. O tempo que eu gasto para percorrer essa trajetória é muito maior. Então, beleza. Qual que é o ideal? Eu pegar a lata, ela subir no caminho mais direto possível. Então, ela vai subir por fora do prédio, não é? E que suba só a lata, para eu não ter gasto energético de subir a lata e o meu corpo. O meu corpo não é necessário lá em cima. O que é necessário lá em cima é o concreto, né? Então, o que a gente costuma fazer na construção? Faz um cavalete aqui em cima, monta uma estrutura de cavalete, obviamente muito bem reforçada, né? E nesse cavalete eu coloco uma estrutura de polia. Legal? A corda é amarrada na lata, sobe, passa pela polia e desce novamente, né? Claro que o cara não fica aqui num ponto retinho, ele vai ficar um pouquinho mais afastado aqui e ela vai vir uma certa angulação e ele vai puxar essa corda na direção da corda, que a corda se encontra tensionada, né? Então ele vai puxar essa corda
nessa direção, aplicando uma força nessa direção. Essa força é transferida por intermédio desta corda que está sendo tensionada, aplicando uma tensão nessa lata aqui para cima, que vai estar opondo ao peso dessa caixa que está para baixo. Legal? Se a gente parar a pensar nessa situação, à medida que ele está puxando a lata, ele está puxando a corda. O comprimento da corda é entre a corda e ele vai diminuindo, então essa lata vai acabar subindo, subindo, subindo. A lata está movimentando, a corda está movimentando e a polia continua exatamente na sua mesma posição. Legal? Esta polia é um tipo de polia fixa. Legal? Ok? Então, o que essa polia ofertou dentro desse trabalho desse cara? Essa condição econômica, claro, e esse poupou energia dele não ter que percorrer uma trajetória maior, todas aquelas vantagens que eu falei. Mas pensando aqui na questão da força que ele fez para levar a caixa, a lata, a força que ele fez para sustentar a caixa, não teve vantagem mecânica alguma, ok? Beleza? Tanto é que neste caso, o que eu posso concluir? Que a força que ele fez aqui, transferida por essa corda, pelo tensionamento dessa corda, vai ser igual ao peso do objeto. Legal? Ok? Esse tipo, então, é um tipo de polia fixa. Legal? Show de bola. Eu vou mudar a história agora um pouco. Nessa mesma obra, na hora que foi bater a laje, deixa eu mudar aqui o desenho. Vou apagar. Posso apagar? Eu vou desenhar até mais para cá, senão ele vai ficar apertado. Então aqui ficou claro. É uma polia fixa. A mesma situação, eu tenho um local mais alto, uma casa que eu vou bater a laje, a massa vai ser feita lá embaixo, e eu tenho que levar essa massa, né, verticalmente, eu tenho que subir com essa lata cheia de cimento lá para cima. E eu tenho uma polia lá na obra. O que eu posso fazer? Eu posso vir, montar o cavalete para fazer uma projeção, né, de um ponto de apoio dessa polia para fora e colocar a polia aqui, conforme eu fiz anteriormente. Nessa situação, a polia ela vai ficar fixa. Eu vou mudar um pouco a história. Em vez de amarrar a polia nessa estrutura, eu vou amarrar a polia na lata. Foi? Amarrei a polia na lata. A corda, agora, então, não tem como ficar amarrada na lata, porque a corda tem que passar pela polia. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fixar a corda, a extremidade da corda, em outro ponto que não seja na lata. Então, eu vou pegar a corda, eu vou amarrar neste ponto aqui, desse beiral construído. Vou pegar essa corda, vou passar ela pela polia e vou levar essa corda lá para cima. Beleza? E vou falar com o cara que está lá em cima, recebendo a lata, o seguinte: ô Vera, cansei de puxar essa lata igual eu estava anteriormente, vou pegar a polia, né, que anteriormente era assim. Só fazer a estrutura aqui. A polia estava aqui, a corda passava pela polia,
ligava na caixa, na lata com concreto, e eu aplicava a força aqui. Que eu vou chamar de F1, a força que eu fiz na primeira situação. Beleza? Ou que o fulano 1, qualquer, que estava lá embaixo, fez nessa situação, em que a polia estava numa condição fixa. Legal. Segunda situação, eu virei e falei para o cara, velho, eu não vou ficar aqui embaixo enchendo e puxando. Eu encho, você puxa. Beleza? Então, nós vamos instalar a polia assim. A corda você tem que puxar daí de cima. Eu vou amarrar a corda nesse beiral, em vez de amarrar a polia. Passo pela polia que está amarrada na lata e levo até você e você puxa a corda. Pergunto para vocês, nesse caso aqui, a polia é fixa ou ela é móvel? Vamos lá. Na hora que eu puxar a corda, o que vai acontecer com essa corda? O comprimento dela diminui. Na onde? Nos dois lados. Então, essa polia vai acabar fazendo o quê? Subindo, subindo, subindo. Então, eu consigo enxergar que durante o tracionamento da corda, durante o deslocamento da corda, a polia também está deslocando. E aí eu posso concluir que essa polia que se encontra aqui, ela é uma polia móvel. Vixe, que não deu para ler aqui, mas é uma polia móvel. Legal? Então, toda vez que vocês verificarem uma situação, uma aplicação das leis de Newton em sistema de polias, a primeira coisa que vocês são obrigados, se tiver 10 polias lá, você vai olhar a polia e falar assim, quando puxar a corda, essa movimenta? Não, ela é fixa. Ah, quando puxar a corda, essa movimenta? Movimenta, ela é móvel. Por quê? Porque polia gera vantagem mecânica? Gera, mas só as polias móveis. Por que só as polias móveis geram uma vantagem mecânica? Vamos pensar no seguinte, esse cara aqui, para segurar essa caixa, ele teve que fazer uma certa força para sustentar o peso dela. E aí, o que acontece? Como a corda, o tensionamento da corda, a interação está dando diretamente só entre ele e o bloco, que a roldana só serve aqui para mudar a direção, para que a corda passe por ela, ok? Ela não vai interferir em nada na força de gerar força na caixa, né? Quem gera são aqueles pontos que estão tensionando a corda. Então, na hora que eu vou aplicar a força aqui, essa força que eu faço, ela vai ser igual ao peso. Legal. Quando vai sustentar a caixa aqui, na segunda situação, a força para sustentá-la também tem que anular peso. Sim? Mas quem está sustentando a caixa nesse segundo momento? Quem sustenta a caixa nesse primeiro momento é o indivíduo que está aplicando a força. Mas se a gente parar para pensar, essa caixa aqui está puxando toda a corda. Na hora que ela puxa a corda, essa corda puxa tanto a parede quanto a outra extremidade que está sendo segurada pela pessoa. Ok? Então, se a gente parar para pensar, este peso está sendo sustentado por dois pontos de apoio. Essa é a grande legal das polias móveis. Como a polia tem que movimentar na movimentação da corda, ela fica em balanço na corda. Beleza? E aí, a corda vai liberar o ponto de apoio da corda, né? E aí
eu vou transferir o ponto de apoio da corda para outro ponto fixo. Então, parte do teto, o teto aqui está sustentando parte do peso desse objeto. Então, quando eu trabalho com sistemas de polia móveis, a forma como eu configuro ela sempre vai ter uma parte da corda que vai ser fixada num ponto. Aquela parte que fixava direto no objeto não vai estar mais fixada no objeto, vai estar fixada num ponto aqui para que eu consiga tensionar essa corda. A grande vantagem disso é que esse objeto vai ser sustentado tanto pelo ponto em que ela está fixada, quanto na outra extremidade onde eu vou estar aplicando a força. Legal? O que eu posso concluir com isso? Que neste caso, a força que eu vou ter que fazer, que eu chamei de F2, a força da segunda situação, a força que eu vou ter que fazer para sustentar esta caixa, ela vai ser a metade do peso. Por que a metade do peso? Porque o peso do objeto vai ser sustentado por dois pontos, por dois corpos, não somente por mim. Se fosse só eu segurando a outra corda e estivesse livre, esse objeto iria cair, porque essa corda não conseguiria ficar tensionada. Beleza? Então, toda vez que eu coloco uma polia móvel no sistema, a força que eu tenho que fazer para sustentar aquele objeto, ela reduz pela metade. Beleza? Ela vai reduzir pela metade. Alexandre, então se eu tiver duas polias, cada polia, se eu tiver duas polias, se for duas fixas, não tem vantagem mecânica alguma. Se for duas móveis, eu vou ter duas gerando vantagem mecânica. Cada uma reduz a força pela metade. Diminui pela metade, pus mais uma polia móvel, diminui pela metade novamente. Então, cada vez que cada polia móvel que eu colocando, ela vai diminuindo a força pela metade, ok? Então, se eu coloco duas, diminui pela metade duas vezes, diminui 4 vezes, tá? Então, como que eu vou calcular a força que deve ser feita para sustentar um objeto em um sistema de polias? Ela sempre vai ser igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n. Onde n é o número de polias móveis. Beleza? Então, n é um número de polias móveis. Então, o que eu posso concluir nessa história aqui, nesse segundo passo? Primeiro, identificar os tipos de polias que estão sendo instaladas dentro de um sistema de análise. Beleza? Se essa polia for fixa, ela não gera vantagem mecânica. Se essa polia for móvel, ela vai gerar uma vantagem mecânica de tal forma que a força que deve se fazer é menor do que o peso do objeto. Beleza? Qual é a vantagem mecânica do sistema de polia? A vantagem mecânica desse sistema de polia, ele está na casa de 2 vezes, né? Quando a gente vai quantificar a vantagem mecânica, você vai ver em alguns lugares assim, a vantagem mecânica ela é igual o peso do objeto sobre a força que eu faço. Ok? O que isso quer dizer? Se o peso do objeto é o dobro da força que eu faço para cada polia móvel, a vantagem mecânica dela é o quê? Em 2 unidades. Isso quer dizer que a força que eu vou ter que fazer diminui em 2 vezes. Se a vantagem mecânica fosse 3, a força que eu teria que fazer diminuiria em 3 vezes. Cada polia móvel faz com que a força diminua em 2 vezes. Legal? Ok? E aí, toda situação você identificou o número de polias móveis e verifica a força que você tem que fazer a partir dessa
relação, né? Essa equação é muito semelhante à equação de decaimento radioativo, né? A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 vezes elevado aos ciclos de tempo de meia-vida. Porque a cada ciclo a massa diminui pela metade. Não é isso? Metade da metade da metade é uma relação